Olá, bom dia! Eu sou o pastor Juan, pastor na congregação Concórdia, em Realengo, aqui no Rio de Janeiro, e este momento de estudo é um oferecimento dos pastores aqui do Distrito Rio de Janeiro, para que a palavra de Deus chegue aos nossos irmãos aqui da nossa região, mas também Brasil afora. Convido a você para que curta, compartilhe, comente. No domingo que passou, a Igreja Cristã celebrou Pentecostes, e em nossas igrejas, nós relembramos o dia em que chamas flamejantes pousaram sobre a cabeça dos discípulos, daqueles que estavam reunidos, sem chamuscar nem queimar os seus cabelos. Dia também que eles se pareciam como pessoas embriagadas por conta do seu falar em diversas línguas. Línguas essas que eram entendidas por todos aqueles que estavam ali reunidos. Podemos perguntar como esse evento ocorreu, né? A gente tem o relato no texto de Atos. Há alguma conexão com o Antigo Testamento? Né? E o porquê? Por que o Pentecostes ocorreu assim como nós temos descrito no texto de Atos? Antes de seguir, convido vocês para que curtam, compartilhem, também comentem. Enquanto isso, alguns segundinhos só para que eu faça, né, para que eu compartilhe esse estudo com mais pessoas, para que elas possam chegar aqui conosco, tá bom? Um segundinho. Deus abençoe a presença de todos neste momento. Vamos lá. Vou deixar aberto aqui para tentar também cumprimentar a todos. Pode deixar seu recado, compartilhar esse estudo com as pessoas do seu convívio. Que Deus derrame o seu Espírito Santo sobre nós também, para que a nossa compreensão da sua palavra fortaleça o nosso conhecimento a respeito da obra de Cristo, né? Vamos lá. Opa. Podem ir chegando, compartilhando essa live. Aqueles que tiverem um pedido de oração podem incluir aqui nos comentários, e depois a gente faz a leitura, inclui também na nossa oração final. Tá bom? Vamos lá. Acho que eu já enviei para todos aqueles que eu precisava enviar. Bom, gente, como eu disse, no final de semana que passou, a gente celebrou Pentecostes, né? E para o dia de hoje a gente quer resgatar alguns aspectos do Pentecostes, dessa festa celebrada pelo povo de Deus, também ressignificada no Novo Testamento. E para isso, eu quero fazer a leitura do texto de Atos. Ele é um pouco longo, mas eu acho que ele vai nos ajudar com alguns aspectos a compreender esse evento único que foi a vinda do Espírito Santo no Pentecostes. O texto de Atos 2, especialmente o texto que nós ouvimos nas leituras no final de semana. Lembrando que nunca é demais ouvir a palavra de Deus, né? Ouvir a palavra de Deus. Lembro do professor de seminário falando a respeito disso, né? A Igreja Luterana é uma das que
mas lê a palavra de Deus dentro dos seus cultos, né? A gente tem, se a gente for observar, a gente tem 4 leituras bíblicas, obviamente, além de todas as outras referências ao texto bíblico, mas nunca é demais ouvir a palavra de Deus. Então eu quero fazer a leitura do texto de Atos, que nós ouvimos em nossas congregações no final de semana. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medas, e aqui ele traz uma relação de regiões, né, próximas a Jerusalém. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou, junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é que o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Texto esse de Atos, né, que nos conta um pouco dessa festa de Pentecostes, né, uma festa que ocorre 50 dias após a Páscoa, uma festa também que se conecta, né, e que é proveniente de uma festa do Antigo Testamento, a chamada Festa das Semanas, que são sete semanas, né, são 7 semanas contadas após a Páscoa. E a festa das semanas, gente, ela tem um caráter agrícola. Isso porque o povo de Deus ele levava, né, como oferta parte, a primícia da colheita que eles haviam tido naquele momento. Então a festa se conectava com a colheita, e também a gente pode relacionar isso com a vinda do Espírito Santo, a preparação para a grande colheita daqueles que foram semeados por meio do Evangelho, por meio da graça de Deus, para a salvação. Mas não só essa festa se conecta com a festa da colheita, ou a festa das semanas, mas também há uma relação dessa festa com o recebimento das leis no Monte Sinai, né? A antiga aliança. Então, nesse momento, no Monte Sinai, o Moisés, quando ele recebe as leis, provavelmente, quando ele recebeu as leis, era próximo ao 3º mês após a peregrinação. Então, o povo estava no deserto e lá por 50 dias, mais ou menos, ele recebe as leis. E essa festa também
ela se conecta ao recebimento das leis. A aliança, então, a antiga aliança feita com o povo é renovada na festa de Pentecostes, a qual, por meio da festa, com a vinda do Espírito Santo, Cristo é concedido ao povo de Deus. Né? Então a gente tem uma referência à festa das semanas, à primícia das colheitas, à festividade, mas também a aliança feita no Antigo Testamento, que é renovada agora por meio de Cristo. Né? Ele que, na instituição da Santa Ceia, fala da nova aliança por meio do seu sangue. E há uma importância na festa da colheita, e a gente vê nesse texto aqui, né? A importância para os judeus, né? A gente percebe com a vinda de pessoas que são chamados os judeus da dispersão. O que é isso? São os judeus que estão em outras regiões, que nasceram em outras regiões, mas que vêm até Jerusalém para celebrar o Pentecostes. Né? Eles retornam à cidade para festejar, para ofertar, mas também, como é uma característica daquele povo judeu, o relembrar da libertação da escravidão no Egito e também da antiga aliança. Né? Então, a aliança feita com Moisés no Monte Sinai. Então, a gente tem várias conexões com o Antigo Testamento na festa de Pentecostes. Né? A gente percebe que a saída do povo do Egito, que a libertação do povo, né? Que a aliança feita por Deus com o povo naquele momento é relembrada também na festa de Pentecostes. E a festa coincide, gente. Se a gente olha para o texto bíblico, para a palavra de Jesus, a gente vai ver Jesus falando para os seus discípulos: olha, fiquem em Jerusalém até que eu envie o Consolador, até que eu envie o Espírito Santo, que será aquele que lembrará a vocês de todas as coisas que eu tenho dito. Então, a festa de Pentecostes também é ressignificada por meio da promessa de Jesus. A gente vê isso no texto bíblico em vários momentos. A ressignificação daquilo que já ocorria no Antigo Testamento. A própria Páscoa acontece isso, né? A libertação do povo no Egito, e agora a gente tem a Páscoa, a celebração da ressurreição de Jesus, já que essas duas festas, elas se conectam, se entrelaçam, né? No entanto, alguém pode dizer assim: tá, tudo bem, ali naquele momento o Espírito Santo é concedido, mas se a gente olha para o texto bíblico, a gente vai ver Jesus, né, soprando sobre os discípulos o Espírito Santo, em outros momentos falando da vinda do Espírito Santo sobre eles. Então a gente já tem uma antecipação da vinda do Espírito Santo em outros momentos. Assim como foi a festa das semanas. Já que a festa das semanas, ela celebra os frutos que serão colhidos. Já é um prelúdio para a festa da colheita na terra prometida. Né? Então, óbvio, quando eles chegarem na terra prometida, eles celebrarão a festa das semanas, a festa da colheita, ofertarão as primícias. E aqui também, né, nós temos um evento único. Mesmo o Espírito Santo já estando presente junto com os discípulos anteriormente, esse evento único revela visivelmente a chegada do Espírito Santo, né? A vinda do Espírito Santo. Esse evento ele não se repete, né? Talvez se a gente pensar hoje na vinda do Espírito Santo sobre nós, a vinda do Espírito Santo sobre nós, ela já não acontece mais como aconteceu com os discípulos, obviamente. Não mais com o fogo, mas sim com a água. Já que é por meio do batismo que nós recebemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Então, o milagre, né? O milagre ocorre por meio da água, unida com a palavra no nosso batismo. Então, naquele momento, nós recebemos o Espírito Santo. Milagre ocorre também naquela manhã, né? Não sei se vocês perceberam,
ocorre ali um som de um vento, como se fosse um vento impetuoso, né? Barulhento, né? Uma tempestade. Então, ali ocorre um som. Talvez não tenha tido vento, né? Porque o texto nos fala do som. Também ocorrem chamas, como de fogo, sobre a cabeça dos discípulos, né? Tanto o som como as línguas de fogo, gente, elas manifestam a presença e o poder de Deus. Manifestam a presença e o poder de Deus, e isso são sinais, são eventos que ocorrem lá no Monte Sinai. Né? Não só esses, como outros diversos. Então, aqui mais uma conexão daquilo que ocorre lá na entrega dos 10 mandamentos, né? na aliança de Deus com o seu povo, por meio de Moisés, que conduz o povo à terra prometida. Ali no texto que nós temos da vinda do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, nós vemos que todos eles estão reunidos. Antes um pouco a gente vai ver que são 120 pessoas, mais ou menos, 120 pessoas unidas no mesmo lugar. Mas não só isso, né? Não só isso. Se a gente olha mais atrás, né, no capítulo 1, a gente vai ver que essas pessoas não estavam unidas apenas fisicamente, mas eles eram companheiros, eles compartilhavam, né, unânimes, eles estavam unânimes em oração, eles compartilhavam da mesma esperança, da mesma fé, né? Então a gente tem aqui uma união do povo de Deus. Diferente do que ocorre, texto que nós ouvimos também nas nossas igrejas no final de semana, o relato da Torre de Babel, quando as pessoas se uniram para tornar o seu nome célebre, né, com o intuito de chegar a Deus com as suas próprias forças, né? Aqui o intuito não é mais espalhar as pessoas, mas unir as pessoas numa mesma palavra. Ou melhor, unir as pessoas no Verbo encarnado, por meio do Verbo encarnado. As pessoas, então, que viram essa união, que viram ouviram o som, que viram todo esse burburinho, né? Eles são atraídos para esse evento. A gente vai ver lá no versículo 6 que afluiu a multidão. E aí essa multidão que chega, que eram de vários lugares, elas começam a ouvir, né, aquelas pessoas falando na sua língua materna, né? Cada um ali, né? E tem uma lista de países, de nações, de regiões onde os judeus estavam morando. Já haviam nascido lá, então a língua materna deles era aquela. Né? Não sei se vocês já tiveram a experiência de estar em um outro país ou no meio de pessoas que falam uma língua diferente da de vocês, né? A gente fica perdido. Mas aí, em dado momento, quando a gente ouve alguém daquelas pessoas que estão ali na nossa volta falando uma ou duas palavras do que a gente compreende, né, da nossa língua materna, isso chama a atenção da gente. Né? Isso faz a gente ficar mais atento àquilo que está acontecendo. Mesmo que, eventualmente, a gente não entenda tudo que está sendo falado, quando é falado na nossa língua materna, isso chama. Mas nesse evento, gente, nesse evento do Pentecostes, né, há um motivo especial, um motivo que fica claro com essa multiplicidade de línguas que são faladas. E aqui nós temos o caráter missionário universal de Deus. Né? A palavra de Deus é para todos. O verbo é para todos. O verbo encarnado é para chegar a todas as pessoas. Português, espanhol, pomerano, tupi-guarani. Né? A gente tem a SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, que traduz, né, a Bíblia para a língua de povos indígenas. Né? Então, num esforço tremendo
para que a palavra de Deus chegue também a essas pessoas, que é, segundo esse texto de Pentecostes, esse texto de Atos, o caráter, o desejo da missão de Deus, de que o Verbo encarnado, de que a palavra de Deus chegue a muito mais pessoas. No nosso relato, né, as pessoas falam, não, isso daí esse povo tá tudo bêbado, falando desse jeito, né? Mas então Pedro toma a palavra lá no versículo 14, e aí ele começa a falar. E ele fala assim, homens da Judéia, né? Como se dissesse assim, irmãos judeus, né? Se relacionando com eles. Falando, olha, né? Eu estou falando com gente, gente da minha gente, né? Gente do meu povo. Né? E nas palavras dele, quando a gente lê todo o relato aqui das palavras de Pedro, a gente vai ver que ele é incisivo. Ele fala com franqueza aos seus patrícios, né? aos judeus que estavam ali ouvindo. E talvez a gente tenha aqui, uma forma que talvez nós não consigamos, né? Que é preciso coragem no nosso testemunhar, quando nós somos chamados a também apontar as feridas, derrubar os orgulhos, mas não só isso, apontar aquele que é a solução, aquele que resolve o problema. Então a gente tem aqui Pedro sendo incisivo no seu falar, mas ao mesmo tempo apontando para o caminho, para a solução. E aí, se pegar do próprio texto aqui, a gente vai ver o último versículo de Pedro dizendo, né, usando o texto do profeta Joel, e o último versículo ele vai dizer assim, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lembrando, gente, que no texto bíblico a gente tem o filho de Adão e Eva, Sete, né, que não é o terceiro filho, mas é o filho que vem após o fatídico assassinato de Caim e Abel, né, quando Abel é morto por seu irmão. E aí Adão e Eva eles têm um outro filho, Sete. E a gente vai ver no relato que Sete é por assim dizer, o primeiro a invocar o nome do Senhor. E o que é invocar o nome do Senhor? Invocar o nome do Senhor é invocar quem Ele é. É invocar o próprio Senhor, o próprio Jesus como um todo. É invocar a sua obra, é invocar os seus benefícios, né? Recorrer a Ele. Né? Ele que, se a gente pode usar uma figura agora, a gente pode pensar no seguinte, enquanto o povo no Antigo Testamento, lá em Babel, queria construir pelas suas próprias forças uma torre para chegar ao céu, Jesus com o seu sangue, ele constrói uma torre que nos leva aos céus, que conecta o Pai a nós, por meio do seu próprio sangue. Então, gente, olhando, para finalizar, olhando para o relato do Pentecostes, a gente pode concluir que o Pentecostes é sim uma festa, né? E a gente ouve nesse dia especialmente muito a respeito do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, na verdade, é a pessoa mais discreta da Trindade. Né? A gente poderia dizer que ele é o coadjuvante, ou nem isso, ele é aquele que fica cuidando do refletor no teatro. E ele fica refletindo, né? Ele fica apontando para quem? O Espírito Santo, ele aponta, ele dá palco, ele mostra, ele revela Jesus Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo, e por meio do envio do Espírito Santo, quando ele coloca os holofotes em Jesus, ele está apontando para aquele que nos perdoa, nos salva, para aquele que deu a sua vida. O Espírito Santo também tem como obra fazer com que Jesus habite em nós. E assim, a vinda do Espírito Santo é também o cumprimento da promessa de Jesus, que diz que estará presente conosco até o fim dos tempos, até o último dia.
Então, quem faz essa obra é o Espírito Santo, que traz, por meio da palavra e dos sacramentos, Jesus para habitar em nós. Que Deus abençoe, que cada um de vocês tenha derramado em sua vida o Espírito Santo e que ele faça habitar o Pai e o Filho na sua vida. Amém. Bom dia novamente a todos. Eu tenho alguns pedidos de oração para hoje e eu quero ver se a gente tem algum recado para nossa oração. Vamos lá, bom dia, Davidson, também a Daniele, bom dia, Valdemar, bom dia a Vivian, Pastor Gilberto, a Leninha, Ereni, bom dia, vamos ver, a Márcia, a Girlane, a Leia, a Lidiane está aí também. A Marli, bom dia a todos. Tem um recado maior aqui da Ilga. Tá, do interior de Criciúmal, Rio Grande do Sul. Um abraço aos irmãos do Rio Grande do Sul. Marli, bom dia. A Márcia também. Acho que eu vi todo mundo. Se eventualmente eu esqueci de alguém, deixo o meu abraço. Se você tiver também um pedido de oração e quiser incluir depois, a gente coloca, a gente responde, enfim. Para nossa oração final, eu tenho alguns pedidos de oração, né? Nós temos irmãos aqui da nossa congregação, a Cris e a Miriam também, que estão se recuperando da Covid, o pedido pelo Bruno, pela sua saúde. Nós incluímos em nossa oração o pastor Erison, também sua família, que estão acometidos com a Covid. Lembramos na nossa oração também do pastor Jackson Coelho, que hoje vai passar por uma cirurgia, ele que luta contra o câncer há um tempo. Também nós incluímos a Érica e a Mônica. Todos os pedidos aqui são quanto à saúde, à vida, à recuperação, né, e eventualmente caso de cirurgia. Então nós pedimos em favor de cada um deles e também pedimos em favor de você que está acompanhando aqui, em favor da tua família, em favor do teu lar, para que Deus esteja presente, habitando na sua vida e que o Espírito Santo conduza nas suas escolhas. Vamos orar? Amado Pai Celestial, nós te agradecemos por mais um dia de vida, Senhor. Mais um dia que somos banhados com a Tua graça, com a Tua presença. Rogamos, amado Deus, que Tu derrames sobre nós continuamente o Teu Espírito Santo e que Ele faça a obra em nós, a obra de trazer o Teu Filho para nos trazer perdão, consolo e todos os benefícios e bênçãos que Ele promete. Amado Deus, que sempre invoquemos o Teu nome nos momentos de angústia, de dificuldade, de tristeza. E pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos que estão enfermos, se recuperando em sua saúde. Também nosso irmão Jackson, que vai passar por uma cirurgia. Amado Deus, cuida de cada um. Dá-lhes força nesse momento em que passam por aflições e enfermidades. E sendo, Senhor, da Tua vontade, concede-lhes a cura. Amado Deus, também rogamos a Tua bênção sobre cada pessoa que está aqui assistindo este estudo, que o Espírito Santo acompanhe, derrame bênçãos e sempre traga o Salvador sobre elas. Também, Senhor, pedimos pelo lar, pelas famílias, abençoe e guarda a todos. Tudo isso, amado Deus, nós pedimos e agradecemos em nome e por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe a todos e quarta-feira que vem tem mais.